Olha, estamos recebendo em nossos estúdios o presidente da Associação Goiana de Municípios, Cleudes Bernardes, o popular Baré, relatando o seu trabalho à frente da presidência da AGM, Associação Goiana dos Municípios. Presidente, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Baré? Boa tarde, Jota Sobrinho. Boa tarde, amigos telespectadores aqui do Jornal Metrópole. Prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso, presidente. A gente já começa perguntando ao senhor como foi o primeiro ano frente à AGM e o que se espera para esse ano de 2015. Presidir a Associação Goiana é um desafio constante. Nós tivemos já nos primeiros anos, primeiro ano da nossa gestão, o desafio de estar sempre buscando, junto ao governo central, ao governo do estado, os repasses que ele é devido a todos os municípios, a fim de que a gente possa cumprir com as nossas obrigações constitucionais. No primeiro ano da AGM, nós investimos em tecnologia da informação. Nós propusemos e oferecemos gratuitamente aos nossos associados software de informática através do portal de transparência, do portal da AGM. Nós oferecemos o Diário Oficial Eletrônico para que os municípios pudessem publicar os seus contratos, licitações. Isso trouxe economicidade e praticidade aos municípios e mais, o cumprimento da legislação. Nós trouxemos também aos municípios a Rádio Web AGM, com interlocução direta com todas as prefeituras do estado, em qualquer parte do mundo, pode acessar a Rádio Web AGM, onde nós trazemos de 5 em 5 minutos uma informação pertinente aos interesses dos municípios. Além disso, agora nós oferecemos também um software através de um data center que nós estabelecemos parceria e onde os municípios agora têm o Goiás Compra, onde pode fazer os seus pregões eletrônicos, respeitando a Lei Complementar 121, valorizando o comércio local, mas, sobremodo, ampliando a possibilidade do município fazer as suas compras com economicidade e cumprindo com toda a legislação. Além, é claro, das demandas que nós fazemos com os órgãos que estão intimamente ligados com a administração pública. Parcerias assertivas com o Tribunal de Contas do município, com a ESAF, parcerias com a OAB, onde nós disponibilizamos uma consultoria especializada às prefeituras, além de qualificar os seus colaboradores, os seus servidores, através de cursos de formação para a eficiência da gestão pública. Isso, a gente percebe que o senhor fez muita coisa num espaço de um ano, né, presidente? Exatamente. Há um dinamismo muito grande. A AGM tem um grupo de colaboradores comprometido com as nossas metas e quem me conhece sabe que eu tenho prazer com o trabalho e sou sempre comprometido com os bons resultados. O mandato do senhor vai até março deste ano? Exatamente. Mês de março agora eu encerro o meu mandato e eu tenho a convicção do sentimento do dever cumprido. Pretende ir à reeleição, presidente? Eu coloquei meu cargo à disposição, reuni a diretoria, coloquei meu cargo à disposição, até porque está vencendo, mas como o estatuto permite a reeleição, eu venho recebendo estímulos por parte dos filiados para que eu continue representando a associação. Isso está sendo construído, havendo um sentimento consensual para que nós continuamos a representar a AGM, eu sempre sou motivado aos desafios e estarei de forma muito honrosa, comprometida com as causas, defendendo aí esses interesses para o próximo biênio. Haja vista, o senhor conhece também as dificuldades de cada prefeito nesse estado, né? Isso nos permitiu, nesses quase 2 anos, representando os prefeitos, debatendo, representando junto ao judiciário, ao executivo, aos órgãos institucionais do nosso país e também como membro do Conselho Deliberativo da SUDEPCO, onde nós podemos representar o estado de Goiás, não só Goiás, como a região Brasil Central, envolvendo Mato Grosso do Sul, cerca de 454 cidades, onde tive o prazer de representar e recentemente recebemos uma placa honrosa, uma homenagem da SUDEPCO, pelos relevantes serviços que nós prestamos ali durante esse período. Desta feita, nós tivemos a oportunidade de conhecer estatisticamente, conhecer de perto a realidade dos municípios. E muitas demandas que nós estamos pleiteando, elas estão em curso. E isso, o Brasil é um país extremamente burocrático e, todavia, essas demandas não se resumem no primeiro ano ou em 2 anos de governo. De forma que a semente está plantada, a árvore já está crescendo, já foi germinada, e eu espero que com mais 2 anos frente à associação, a gente possa colher esses frutos. Presidente, tem um problema muito grande em relação a esse ano agora, até porque o senhor vai à reeleição e, se for reeleito, a situação é um pouco delicada em relação aos repasses aos municípios, onde a gente encontra um
um tanto de dificuldades. A gente se depara com o governo federal que vai fechando a torneira à liberação de recursos. E isso, aqui também no estado de Goiás a situação também não é diferente. O próprio governador já salientou que vai reduzir gastos. Como que vai ser esse repasse da Cefaz em relação aí aos municípios? Como que o senhor vai lidar com isso para fazer essa ponte entre o município e o executivo? Nós estamos vivenciando já o primeiro ano de os primeiros meses de 2015 como sendo um ano de muito arroxo fiscal, exatamente, de encurtamento de repasse para as prefeituras. As prefeituras dentro da cadeia do Pacto Federativo, o ente federado de menor potencial de arrecadação e articulação para dirimir essas anomalias que acontecem com a economia. Os municípios é o que menos tem culpa, é o que mais paga a conta. Exatamente. O governo central, ele no ano passado, ele alardeou pelos 4 cantos do país que a economia estava estabilizada, que não havia motivo para pânico e que tudo isso era invenção da oposição, tranquilizando todos os investidores, o segmento privado, público, e nós entendíamos que aquela mensagem adivinha da presidente da República e que era uma mensagem que deveria ter credibilidade. No entanto, ao adentrar o ano de 2015, o governo apresenta uma nova realidade drástica, cuja os seus ministros estão alardeando todo dia na televisão o arroxo fiscal, dizendo que o Brasil está realmente com uma crise instalada e isso requer corte de gastos. O governo cortou profundamente gastos na educação e isso reflete negativamente nas administrações públicas. Por sua vez, o governo do Estado também deixou de repassar aos municípios 10 parcelas relativas à contrapartida da saúde, o que isso acarreta uma enorme dificuldade para o gestor público municipal, sobremodo as prefeituras que sobrevivem ou têm como principal receita a transferência de fundo a fundo, ora do FPM, ora do ICMS. Então, os municípios estão pagando uma conta realmente muito pesada. E a Associação Goiana dos Municípios está buscando essa interlocução. Nós tivemos a interlocução recente com a secretária da Fazenda, estamos avaliando toda a documentação apresentada pelo Cefaz, daquilo que foi arrecadado e daquilo que não foi repassado para os municípios, alegando a Secretaria da Fazenda estar cumprindo a determinação do Tribunal de Contas do Estado, e nós estamos fazendo uma análise técnica para que nós possamos, mediante a isso, havendo precedentes, tomar decisões enérgicas para que seja assegurado todos e quaisquer direitos que os municípios têm nessa contrapartida, que é o repasse de ICMS ou a contrapartida da saúde, que ela é tripartite do Estado. O senhor mencionou a presidenta Dilma em relação às eleições. Antes ela tinha um discurso, pós-eleição, outro discurso, é isso que quer dizer? Exatamente. O que nós estamos vivenciando é isso. O ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, sim, recentemente está, inclusive agora em Davos, com bastante constrangimento nessa encontro internacional para discutir os países emergentes. Nós estamos vendo agora, aí, por exemplo, o aumento de impostos do IOF, do PIS, do CONFINS, da CID, e são impostos que vão agregar o bolo de arrecadação do governo federal. O governo federal ele é responsável por arrecadar mais de 68% do bolo tributário do país. Os municípios, por sua vez, é o menor potencial arrecadatório, menos de 7% que nós arrecadamos. E o método de distribuição dessas riquezas está defasado. Isso foi estabelecido na Constituição de 88. O governo federal ele fica com 70% a 72% de tudo que se arrecada de impostos neste país. Os municípios, por sua vez, ficam com a parcela de menos de 13%. No entanto, as demandas estão no município. A oferta de saúde, de educação, da mobilidade urbana, a oferta dos serviços essenciais à vida, à cidadania, ou seja, o gerenciamento da rotina do dia a dia, a manutenção de estradas, de vias públicas, de iluminação pública, de pontes, de bueiros, enfim, todo o arcabouço complexo que constitui obrigações constitucionais está sob responsabilidade dos prefeitos. E mais, ao longo dos anos, o governo foi criando programas sociais, tanto o governo federal quanto o governo do Estado. E, ao criar os programas sociais, estabeleceram valores para serem repassados a fim de que as prefeituras, que os prefeitos pudessem subfinanciar esses programas. Ocorre que, ao longo dos anos,
esses valores foram ficando defasados e o governo sequer reajuste esse repasse ao mesmo percentual da inflação. E, por outro lado, aumentam salários acima da inflação, aumentam pisos salariais acima da inflação, o combustível aumenta, os serviços aumentam, ou seja, o custeio aumenta e os repasses diminuem. A conta não fecha. Todavia, os órgãos de controles externos são implacáveis com os prefeitos. O prefeito deixou de cumprir uma meta, o prefeito é penalizado, a certidão daquele município é bloqueada e o prefeito responde por improbidade administrativa. Já o governo federal manipula o Congresso Nacional, muda as leis para que ele seja beneficiado com um descumprimento que ele mesmo causou frente à lei de responsabilidade fiscal. Pois é, mas na campanha eleitoral, os deputados, todos eles, né, em campanha, deputado federal, vão em busca dos prefeitos. Por que não a mobilização dos prefeitos para com os deputados em Brasília para convencer a presidenta Dilma Rousseff em relação à mudança desse pacto federativo? Olha, esse é o cerne da questão, João. A sua pergunta é extremamente pertinente e inteligente. Obrigado. A Associação Goiana dos Municípios já marcou para o próximo dia 26 de fevereiro, quando a Assembleia Legislativa do Estado ela retorna efetivamente com suas funções no dia 19, um período preparatório. Já no dia 26, nós marcamos uma audiência pública lá na Assembleia, com todos os prefeitos, com os deputados estaduais, com os deputados federais e também com os senadores eleitos que representam o nosso Estado no Congresso. E a gente pretende justamente definir essa pauta de reivindicação. Isso está sendo articulado com todos os estados, com as suas respectivas associações representativas e também com a Confederação Nacional dos Municípios. Nós faremos isso em fevereiro, concomitante em todos os estados brasileiros, e no mês de maio nós estaremos fazendo uma marcha a Brasília com o intuito de parar Brasília, de chamar a atenção do Congresso Nacional, fazer uma interlocução com os representantes daquela casa e também com o ministro de Assuntos Institucionais do Governo Federal. Essa realidade que aí está, ela só interessa ao próprio governo central, ela não interessa ao povo brasileiro. Não se faz país rico e sem miséria, empobrecendo os municípios. É no município que mora o cidadão. É ali que tem que ser valorizado. É verdade, presidente. Agora, teve uma reunião hoje em relação às reivindicações de algumas cidades, principalmente Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Senador Carille, esses repasses da Cefaz. O senhor tem conhecimento dessa informação? Temos conhecimento. E essa é uma articulação da Frente Nacional de Prefeito. Ontem, o prefeito Maguito Vilela, o prefeito Juraci de Rio Verde, esteve comigo na AGM pela manhã, onde nós buscamos uma interlocução com o governo do Estado através da Secretaria da Casa Civil, para que a gente pudesse tomar algumas decisões. Para isso, estes prefeitos estão reunindo para tentar modificar o COINDES, a forma de distribuição desse ICMS, sobremodo com relação à ação que a Prefeitura de Goiânia impetrou contra o COINDES e momentaneamente recebeu uma liminar, onde permitiu que o Conselho mudasse esses índices de distribuição. Agora, recentemente, essa liminar caiu por uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça, voltando aos índices originais, fazendo com que essas cidades, algumas dessas cidades, perdessem recurso nesse índice. E, todavia, as cidades estão discutindo, sobremodo essas cidades cuja a população ultrapassa 100 mil habitantes. Bom, falando aqui com o presidente da Associação Goiana de Municípios, Cleudes Bernardes, popular Baré, relatando o seu trabalho e também aí os gargalos que tem enfrentado diante da pasta, mas com muita eficiência, com muita qualidade, com muita responsabilidade, vem desempenhando um trabalho que é reconhecido por todos os prefeitos dos 246 municípios goianos e, enfim, também a todos nós aqui da imprensa. Presidente, só para a gente fechar em um minuto, eu gostaria que o senhor ressaltasse aí o que pode esperar, o que o município, o que o prefeito pode esperar da presidência da Associação Goiana dos Municípios para esse ano de 2015 e o que pode ser ressaltado também em relação aos benefícios que o município pode receber desse importante órgão. Olha, pode ter a convicção de que nós estaremos mais comprometidos do que antes por se avizinhar um ano de dificuldades. A crise está estabelecida pela estagnação econômica do nosso país, a política econômica malfadada do governo federal, mais uma vez, o cidadão é que vai pagar a conta. E nós, prefeitos, representamos esse cidadão.
Então a AGM está antenada com isso, nós vamos buscar com criatividade minimizar esse impacto negativo aos municípios, no interlocução mais firme junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. Nós precisamos mudar o pacto federativo, estimular os prefeitos a fazer uma mobilização e parar o Brasil. É os prefeitos, é as administrações locais, é que dá rumo ao país. E nós precisamos, de fato, tomar medidas enérgicas a fim de que o Congresso Nacional possa reagir frente a essas demandas. E a Associação Goiana não se intimida e não se intimidará com essa luta desigual que está presente por décadas. E o Congresso Nacional precisa efetivamente governar para o Brasil e não governar para os segmentos, os grupos corporativistas, conforme nós vivenciamos na atualidade. O Brasil precisa de um pacto da verdade, na divisão mais justa das competências, das responsabilidades e das suas riquezas, para que assim os entes federados possam exercer a sua função com autonomia financeira e, sobremodo, ser respeitado pelas suas comunidades como bons gestores, como pessoas que têm o espírito público encarnado na sua essência, e isso seja traduzido em qualidade de vida através de serviços públicos essenciais e de qualidade que a população merece, por ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Quando o senhor fala em população, é nesse perfil que a população almeja de um homem público. Parabéns, presidente. Muito obrigado, é sempre um prazer. Colocamos à inteira disposição. Parabenizar o seu jornal, parabenizar a sua postura jornalística, parabenizar os seus telespectadores. E sempre que tiver a oportunidade, estarei emprazerado de poder estar aqui contribuindo com informações. O prazer é todo nosso e veremos em outra oportunidade. Agradeço. Muito bem, falamos com o presidente da Associação Goiana de Municípios, AGM, Cleudes Bernardes, o popular Baré. A gente vai a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna trazendo mais informações.